Ô Pai, abençoa, Senhor, agora o pastor André, Senhor, que ele receba diretamente de Ti o que ele vai pregar, Pai. Ô Pai, e que dê muitos frutos dessa pregação, em nome de Jesus, Pai. Ele tem compromisso contigo e com esta igreja, Pai. E que Tu possas estar honrando ele hoje com essa pregação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmão, eu trouxe o notebook porque eu esqueci o tablet lá em Friburgo. E no celular não dá pra ficar enxergando assim muita coisa não. Glória a Deus. Mas vamos lá. Amém? Amém. Eu esqueci a senha do celular também. Amém. Achei. Não, se eu escrever, eu não entendo minha letra. É terrível. Aqui eu não vou conseguir discernir o que eu escrevi. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Esse mês é o mês de maio, né? Amém? É porque eu fico na dúvida também. E é o mês do princípio da obediência. E no culto, foi o culto passado, que foi o primeiro culto de sábado? Não, né? Foi o culto retrasado, acho. Não, foi uma quinta. Foi uma quinta. E nessa quinta, o pastor começou a trazer uma palavra e ele falou da história de Abraão. E hoje ele falou de Abraão de novo. Eu acho que Abraão está sendo bem falado aqui no nosso meio. E aquela palavra, aquele dia, eu me apeguei em uma coisa. Eu sou assim, eu acho que hiperfoco, deve ser, né? A palavra extensa, mas eu me apeguei em uma coisa que é quando Abraão volta do monte. Perdão? Abraão volta do monte Moriá após o ato que ele foi levar o filho para sacrifício. E a Bíblia vai dizer que ele volta e vai se instalar em outra cidade. Quando ele sobe para o monte, ele tinha saído da cidade de Gerar, é isso? É Gerar ou é Gera? É Gerar. Gerar. E quando ele volta do monte, ele vai se instalar em Berseba. E eu fiquei com isso na mente. Falei, caramba. Deixa eu tirar o rato daqui. Ele passa uma experiência com Deus e quando volta, algo muda. E aí eu comecei a analisar aquilo e saiu a palavra de hoje. Falar sobre isso hoje. E eu intitulei como a obediência que transiciona estações. Toda vez que nós obedecemos, algo em nós, algo em mim, ou ao nosso redor muda. Mas antes eu queria trazer algumas conclusões para a gente aqui. Vamos lá. Primeiro, a gente vai estar falando sobre monte. Eu já quero ligar o seu pensamento aí quando a gente falar de monte a certas reflexões. Vamos lá. O monte é o lugar onde Deus fala, prova, provê e envia. Primeiro, lugar de encontro com Deus. Nos montes, Deus falava com homens de forma especial. Era um lugar elevado, separado do comum. Um exemplo, Moisés sobe para o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Subir ao monte representa se afastar da rotina para se encontrar com Deus em intimidade e reverência. Segundo, lugar de sacrifício e provação. O monte é também um lugar onde somos testados em nossa fé e obediência. Exemplo, Abraão sobe para o Monte Moriá para sacrificar Isaac. O monte representa crises espirituais que exigem fé radical e onde o caráter é provado. Terceiro, o monte é um lugar de provisão. No monte, muitas vezes, Deus manifesta o seu cuidado e provisão. Exemplo, Deus proveu o cordeiro no Monte Moriá para substituir Isaac. Quando obedecemos, mesmo em alto custo, Deus revela que é Jeová Jireh. Deus que prove, que provê.
Obrigado. Lugar de transformação, em quarto. O monte marca pontos de virada, onde a vida de alguém muda para sempre. Exemplo, Jesus é transfigurado no Monte da Transfiguração diante dos discípulos. O monte representa momentos em que vemos Jesus de forma mais gloriosa e saímos transformados. E quinto, lugar de envio ou missão. Muitas vezes, após experiências no monte, a pessoa desce com uma missão ou um chamado renovador. Após a transfiguração, Jesus desce e continua a jornada para o Calvário. No monte nós recebemos direção, mas é no vale que vivemos a missão. Glória a Deus. Eu não sei em que monte que você está precisando subir hoje. Se é para você ser provado, se é o que é para você viver a provisão, se é o que é para você ser enviado. Mas saiba que Deus quer mais, quer estar mais próximo, quer mais intimidade. Ele precisa que nós nos retiramos. Alex falou que já está com vontade. Para ter um momento de intimidade, para que aí sim Ele possa nos provar, para que aí sim Ele possa prover, para que aí sim Ele possa nos enviar. Vamos lá, segundo, nós vamos falar de Betseba, mas deixa eu ler o texto antes. Esté, coloca pra gente Gênesis 22, 19. Então voltou Abraão voltando do Monte Moriá lá após o momento que ia sacrificar o filho e Deus proveu o cordeiro. Então voltou Abraão e seus servos e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Isso me pegou, eu falei, ele sai de uma cidade, de uma região, vai para o monte, passa essa experiência, volta e vai se instalar em outra. Betseba. Berseba. Vocês vão entender, quando eu falar, vocês, já sabem onde nós queremos chegar. Após a experiência do Monte Moriá, mudou-se para essa cidade, para essa região, onde passa a morar. Mas vamos recapitular aqui. Ele já havia tido experiências nesse lugar, e inclusive foi ele que dá o nome a esse lugar. Em alguns capítulos anteriores nós vamos ver que quando ele vai para uma certa região, mas Abraão ele cava alguns poços, e os servos de Abimeleque vão tomar aqueles poços dele à força, e aí ele vai questionar Abimeleque, e vai fazer um tratado ali com Abimeleque, e eles fazem um tratado, e ele fica com os poços, ele consegue reconquistar os poços. Então ele já tinha tido essa experiência, e por isso ele dá o nome desse lugar, Berseba, ou Betseba. Ele dá esse nome a esse lugar, um lugar de cavar poços. E aí vamos falar de poços então, mas calma, vamos falar de Betseba primeiro, que eu quero só ligar o seu pensamento a isso quando eu falar de Betseba. Betseba representa o ponto onde as promessas de Deus são reafirmadas. Diga, reafirmadas. De geração em geração, um lugar de encontro com Deus e decisões espirituais que marcam a história. Depois nós voltamos aqui e vamos falar sobre poços agora, que eu quero conectar o seu pensamento. Quando eu falar poços, você vai entender. Cavar poços significa sustento. No deserto e nas regiões áridas como Canaã, um poço era a fonte de vida. Sem água, não havia como sustentar rebanhos nem permanecer no local. Então, cavar um poço era dizer, eu vou ficar aqui. Este lugar será habitado por mim e pelos meus. Então, sustento físico. Cavar poços, 2, sinal de posse e aliança. Que vai falar do juramento de paz de Abimeleque
e Abraão. Poço, quando falarmos de poço, é um marco de aliança e reconhecimento de posse de terra, amém? Então vamos ao início agora. Não entendeu nada, embolou tudo, mas vai funcionar. Então, Abraão voltou os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Isso entrou, cara, no meu pensamento. Eu falei, uau, então quer dizer que a gente passa uma experiência e logo depois o Senhor muda cenários, estações. E o fato é que quando nós obedecemos ao Senhor, por mais difícil que seja, porque quando a gente fala de obediência, há um leque de coisas que a gente pode falar. E às vezes a gente precisa obedecer. Obedecer não significa que você concorda. Não significa que você concorda obedecer. Obedecer significa que você entende a autoridade. Quando Deus, Ele nos pede algo, cara, você acha que Abraão concordava de entregar o filho dele? O mais querido, porque a Bíblia vai dizer o único, mas não era o único, que tinha Ismael. Só que era o único promessa, ligada à promessa. A Bíblia vai dizer que quando Isaac nasce, vai ter uma festa do nascimento, e Ismael e a mãe, que era serva de Abraão, vão rir, Sara vai se revoltar e vai falar, esses dois vão ter que sair daqui do nosso meio. E aí Abraão vai atender, e eles vão sair. Isaac era o querido, era o único filho assim. E você acha que Abraão concordou? Não, ele entendeu. Ele entendia a autoridade de alguém que ele acreditava. Então, quando nós falamos de obediência, nós falamos de estar submetido a uma autoridade, de caminhar honrando essa autoridade. E honrar essa autoridade, viver no caminho de obediência, significa estar preparado para mudar de estação. Quando Pedro está lá no barco pescando, e Jesus vai aparecer para ele e vai falar, joga a rede do outro lado, ele obedece. A rede vem cheia e muda a estação. Cara, agora você vai ser pescador de homens. Quando Noé está lá, e vai vir uma palavra, uma ordenança falando, cara, constrói uma arca. E ele não via um pingo d'água, nem possibilidade de chuva. Você acha que ele concordou com aquilo? Era a obediência. Ele construiu e foi honrado, mudou de estação. Viver em obediência é entender que por mais difícil que seja, nós precisamos se submeter à autoridade. E quando algo é trago para nós obedecermos, não é algo ruim o resultado. Quando um pai fala para o filho, olha, não faz isso, é para o bem dele. Por mais que a criança não entenda, se chateie. Quando obedecemos a Deus, estamos dizendo, Senhor, eu estou disposto a fazer o que for preciso, mesmo que me custe algo muito precioso. A obediência não é fácil, mas é a chave que abre portas para a transformação que Deus deseja realizar em nós. Transformação, processo que nos prepara para a promessa. Vamos para Gênesis 22, 15 e 18. 15 ao 18. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negastes o teu único filho, que deverás te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, por quanto obedecer a minha voz.
Betseba, lugar de reafirmar promessas. O Senhor já havia dito isso a Abraão, e ele está reafirmando. O Senhor quer nos levar a um local de transição através da obediência. Ele quer nos transicionar para outra estação na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na autoridade que você carrega, na essência que você carrega, mas precisa da obediência. O Senhor, Ele quer reafirmar algumas promessas. Ele quer te levar para Betseba para reafirmar algumas promessas na sua vida. Para reafirmar, te lembrar, te fazer lembrar, cara, eu estou te lembrando do que eu te disse, estou reafirmando esse compromisso contigo. E mais à frente, nós vamos ver que Deus é um Deus que honra os compromissos que faz conosco, mesmo que o cenário seja desfavorável. A transformação de Abraão, olha só, a obediência de Abraão no Monte Moriá não foi apenas um ato de sacrifício, foi também um momento de transformação. Ele saiu do monte não apenas como um homem que havia obedecido, mas como alguém com mais fé, mais maduro, mais preparado para receber o que havia prometido. A obediência. Quando nós subirmos para o monte e descermos de lá, tendo obedecido o que o Senhor fez, nós não vamos descer apenas como homens obedientes. Quando você obedecer, Valesca, você não vai ser só a mulher que obedece. Quando você obedecer, Sirlene, você não vai ser só a mulher que obedece. Você vai ser uma mulher com mais fé, mais madura, mais preparado para receber as promessas do Senhor, mais preparado para receber o que Ele havia prometido. A obediência nos leva a ser reafirmados por Deus, a lembrados por Deus da promessa que Ele tem. E eu vou reafirmar isso. Deus, Ele cumpre o que promete e o que assume conosco. Quando obedecemos a Deus, estamos dizendo, eu já falei esse trem. A transformação acontece quando a obediência nos leva a confiar plenamente em Deus. Obedecer é, por mais que seja contra tudo aquilo que eu possa imaginar. Aliás, o cara está no meio do mar chamando Pedro para andar e Pedro sabe que não tem como andar sobre as águas. Vai totalmente contra o que ele acredita. Mas ele obedece e vive o sobrenatural. Uau, cara. Pedro viveu algo que ninguém nunca mais conseguiu, andar sobre as águas. Peguei mais um trem aqui, mais um fato. Obedecer te muda e te transforma em estações. Obedecer vai te fazer andar sobre as águas. Obedecer. Eu tinha um presbítero na igreja que nós éramos, que ele fazia uma piada assim, né? Vou fazer e ninguém vai rir. Obedecer, 4 letrinhas, será que é difícil? Obedecer. Obedecer, 4 letras, 4 letras. No processo de transformação, irmãos, Deus prepara o nosso coração para que possamos possuir as promessas dele. E qual é o processo de transformação? É subir para o monte, para ser provado, para viver prover de Deus, para ser enviado. No monte nós vamos pegar os direcionamentos, no vale nós vamos viver a missão. Betseba, o lugar de posse. Após a obediência no monte, Abraão vai para Betseba, e isso me pegou. Poço de juramento. Esse lugar simboliza o início de posse das promessas de Deus. Betseba fica ao sul de Canaã. E lembra qual era a terra que Deus havia prometido a Canaã? A Abraão, Canaã. Esse lugar ele simboliza posse de promessas de Deus. Abraão vai para lá, não mais como peregrino, mas como alguém que começa a estabelecer raízes na terra prometida. O que acontece após a mudança para Betseba?
Abraão compra a sua primeira propriedade, o que marca o início de posse da terra prometida. Sara vai falecer e Abraão vai começar a falar com aquele povo daquela região, que é para interceder, para que ele consiga comprar um pedaço de terra para poder enterrar Sara. E as pessoas vão pedir e vão interceder por isso, vão falar com o responsável, um dono de um pedaço. E Abraão foi específico ao pedir uma caverna. Alguém lembra o nome? Esse negócio aí, eu não vou saber falar, a língua vai dobrar. Ele vai pedir essa caverna e o campo que há em frente. E aí o responsável, o dono, vai falar assim: não, cara, você é querido aqui, a gente pode enterrar. Abraão vai falar: não, eu quero comprar. Não, pode botar a Sara aqui, pode ficar à vontade, por favor. Ele fala: não, eu quero comprar, porque eu estou dando um passo para começar a possuir a terra prometida. Abraão em vida não conquistou a Canaã como um todo, mas ele conquistou um pedaço. A morte de Sara e o casamento de Isaac também são marcos da continuidade da promessa. Isaac também vai casar posteriormente, mas deixa eu voltar um cadinho antes ainda. Desce do Monte Moriá, vai se instalar em Betseba, começa a possuir a terra prometida, compra e pode falar pela primeira vez que tem um pedaço que ele comprou, onde Deus o havia prometido. Marca o início da promessa. Betseba marca o início da promessa. Mas para essa estação de Betseba ser liberada, obediência. Deus, ele quer marcar o início da promessa nas nossas vidas. Qual o início da promessa, André? Eu não sei qual é a promessa que você está aí pensando. Talvez é o seu filho na igreja, então ele vai vir aqui um culto. Talvez é o emprego dos seus sonhos, você vai começar a ver aquele lugar pedindo o currículo. O início da promessa. Betseba. O Senhor está te levando para Betseba. Mas como é que eu faço para chegar lá, André? Obediência. Não é difícil, é 4 letras. Obediência. Por mais que seja loucura, obedeça. A obediência só nos leva a um novo ciclo. Ela não só nos leva a um novo ciclo, mas também nos posiciona para que possamos possuir a promessa de Deus. A obediência, ela não só nos leva para Betseba, mas como nos prepara para começar a possuir terras em Canaã. Mesmo que a totalidade, mesmo que Canaã por um todo não foi conquistado por Abraão em vida, mas teve um marco do início. Em nome de Jesus, se nós vivermos em obediência como igreja, se nós vivermos em obediência como família, como homens e mulheres de Deus, nós vamos começar a ver os frutos da promessa. Em nome de Jesus. Vamos lá. Gênesis 25, 8 ao 10. Novo ciclo. Deus nos leva de glória em glória, irmão. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançando em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna,
de Macpela, a caverna que ele comprou, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira... Amém. Continua, falta 10. O campo que Abraão comprara aos filhos de... Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Após Sara morrer, Abraão vai casar de novo, ele vai ter filhos. Frutos da promessa, pai de multidões. Cara, você vai continuar gerando. A morte de Sara não vai impedir da promessa ser cumprida na sua vida. Você lembra lá atrás, hoje o pessoal... A história vai trazer isso nesse resultado de hoje. A guerra, né, lá dos Hamas com Israel. Vamos falar que a origem, a história vai dizer que a origem é Isaac e Ismael. Lembra que quando Isaac nasce, Ismael e a mãe começam a rir, a zombar, Sara fica revoltada, fala que eles têm que sair. E aí, né, então já demonstra, e posteriormente também o Senhor vai... A história vai nos mostrar um certo distanciamento entre Ismael e Isaac. Mas a obediência nos traz honra também. Tanta honra que no momento que Abraão parte, o Senhor ele vai levantar e vai, para honrar Abraão, os dois filhos de Abraão, que estavam separados, brigados, Isaac e Ismael, vão sepultar o pai. Um novo ciclo. Mesmo após a morte de Sara, Abraão se casa novamente, tem filhos com Quetura, o nome da mulher que ele casou. Sua vida continuou, refletindo o fato de que os ciclos de Deus são contínuos. O ciclo e a estação que você está não é a última. A situação que nós estamos não é a última. Como igreja, como profissionais, como pessoas, como os vizinhos, não é a última estação. Ciclo contínuo de Deus. A obediência não só nos prepara para o cumprimento das promessas, mas nos leva a novos começos, mesmo em momentos finais. Quando obedecemos, Deus não só encerra um ciclo, mas abre outro. Ele nos leva de glória em glória, sempre nos posicionando para viver mais do seu propósito e mais das suas promessas. É um ciclo de obediência, transformação, posse da promessa, um novo ciclo. Eu obedeço. Deus inicia uma transformação de estação. Eu começo a ver frutos da promessa e eu chego a um novo ciclo. Eu obedeço. Deus começa a me levar para Betseba. Eu começo a possuir terras em Canaã. E o Senhor me leva a novos ciclos. Assim como Abraão, nós estamos sendo chamados para obedecer, mesmo nos momentos de sacrifício. A obediência ativa a transformação em nossas vidas, posicionando-nos para nos vermos promessas de Deus se concretizarem. E quando essas promessas se cumprem, Deus inicia um novo ciclo, levando-nos a viver mais intensamente seu propósito. O que você precisa para obedecer hoje? Para obedecer a Deus, para obedecer a autoridade que está sobre as nossas vidas? Qual é o monte que nós precisamos estar inseridos? O que Deus tem para você não é apenas sobre o fim de um ciclo, mas é o início de um novo tempo com Ele. É o início de um novo tempo com Ele, pastor John. Lembra que eu disse que Abraão havia cavado poços em Betseba? A turma lá de Abimeleque havia pegado a força. Depois Abimeleque vai dizer para ele que não sabia quando ele questiona. Betseba é um lugar de passagem para reafirmar promessas. Isaac,
ele vive em Betseba e ali reafirma a promessa feita por Abraão: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Gênesis 21, 33. Lá ele invoca o nome do Senhor. Perdão. Não temas, porque eu sou contigo. Jacó, antes de descer ao Egito, ele para em Betseba para oferecer sacrifícios a Deus e ali recebe uma confirmação divina para continuar a sua jornada. E aí, sobre cavar poços, irmãos. Eu tinha botado uma frasezinha aqui. Glória a Deus. Tem um texto que vai dizer, está entre Gênesis e Apocalipse, que Isaac vai novamente reabrir aqueles poços que o pai dele havia aberto e os homens haviam tapado. Ele vai reabrir, ele vai fazer mais. Em tempos secos, quem cava poços são os que creem que há algo de Deus ali. Cavar poços não é um ato, é um ato de fé. É preparar o terreno para a permanência. Mesmo antes da abundância vir, é fazer da promessa um lugar habitável. Canaã era uma terra da promessa para a descendência de Abraão, para Isaac. Mas não era um lugar habitável. Você quer possuir a promessa, você precisa fazer a promessa ser habitável. Como? Obedecendo. E o Senhor, Ele vai, e Ele honra os compromissos que Ele faz com a gente. Ele disse a Abraão: você será pai de multidões, a sua família. Estava no texto que a gente acabou de ler, volta lá para a gente, Esther. Gênesis 22, é isso? 25 não. 22, 15, 18. 15 ou 18. Então do céu bradou, pode passar. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quanto fizesses isso e não me negastes o teu único filho, que deverás te abençoarei, e certamente multiplicarei a sua descendência. Ismael, a Bíblia vai dizer que ele vai ter a sua descendência farta, a descendência de Abraão ainda, Ismael. As 12 tribos. O Senhor, Ele cumpre promessas mesmo que Ismael não merecesse. E a Isaac, a promessa. Obedecer, em primeiro lugar, vai te trazer honra. Se você obedecer, até após a sua morte, o seu legado vai unir pessoas. Até após a sua morte, a sua história vai transformar pessoas. O apóstolo disse aqui, Abraão é um homem poderoso até hoje. O legado da obediência, o legado da fé, o legado de acreditar. Lembra, obedecer me leva para Betseba. Betseba é a terra do início dos frutos da promessa. Eu não sei em qual estação, o quão difícil tem sido os últimos dias na sua casa, na sua família, mas eu quero te dizer, no seu trabalho, no nosso Brasil, na nossa cidade, Deus precisa que começamos a cavar poços e dizer: eu vou habitar aqui. Em tempos de crise, vou voltar lá para falar a frase de novo que eu gostei dela. Em tempos secos, quem cava poços são os que creem que há algo de Deus ali. Por mais que o chão esteja duro, por mais que seja rocha, lá atrás da minha casa lá é lajota, né? Tem terra em cima, mas é uma laje mesmo. Troço seco, duro. Mas ainda que esteja duro como aquela pedra, cavar poços é só para os que creem que há algo de Deus ali. Se você crê
que há algo de Deus na sua família, cave poços, suba um monte, seja provado, receba provisão, vá para a missão, mas obedeça. Se você crê que tem algo de Deus no seu trabalho, suba um monte, seja provado, receba provisão, desça para a missão, cave poços, se estabeleça. O Senhor, Ele quer começar a entregar os frutos da promessa, mas nós precisamos estar constantemente nesse caminho de obediência. Obedecer, 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 isso não faz sentido, obedecer. Isso não tem lógica, obedecer. Não é possível um trem desse, obedecer. No monte nós recebemos a direção. Lembra o significado de monte algumas vezes? Se retirar para a presença de Deus. Não precisa subir monte, você pode ir para o seu quarto. Intimidade com Ele, para receber direções que você vai ter que tomar no vale para realizar a missão. No monte nós recebemos a direção, no vale nós praticamos e realizamos a missão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos andar no caminho de obediência. Essa igreja vai andar no caminho de obediência. Deus vai prover cordeiros. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você vive em obediência, pode ter certeza, irmão. Ou algo em você, ou algo ao seu redor vai mudar. A estação vai mudar. A estação vai mudar. A estação vai mudar. Em nome de Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado, a estação vai mudar. Em obediência. Glória a Deus. Profetiza no irmão que está ao seu lado, você vai ver os frutos da promessa. Em obediência. Em obediência. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Só os que creem que tem algo de Deus. Quando nós queremos que há algo de Deus na nossa igreja, nós cavamos poço, nós subimos um monte, nós somos provados, nós recebemos a provisão e vamos para a missão. Quem vai cavar poços? Você viu que você falou amém, né? Cavar poços é estabelecer permanência. Quem vai cavar poços na obediência? Amém. É estabelecer permanência na obediência. Vamos orar. Pode tirar, Álvaro. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer transicionar pessoas aqui. Aleluia. Novas estações, em nome de Jesus, nós profetizamos isso. Glória a Deus. Novas estações nas nossas vidas. Novas estações nas nossas famílias. Mesmo que seja difícil obedecer, seja um sacrifício obedecer. Nossa. Não é nem Isaac que eu estou matando, é o meu eu. Às vezes, obedecer, você não vai ter que matar o Isaac, você vai ter que matar o seu eu. E aí é matar mesmo. Não espere cordeiro. Não espere cordeiro. E matar o seu eu é matar o que você entende como certo. O que você julga ser só você saber. É você matar as suas razões e viver a obediência. Em nome de Jesus. E Deus vai transicionar para novas estações. Talvez em vida nós não conquistamos a promessa de Canaã inteira. Mas as nossas gerações,
obediência, que nós possamos deixar a herança de um legado transformador, que nós possamos deixar a herança de um legado que une pessoas. Se os nossos antepassados deixaram maldições, isso se transformou em maldições hereditárias, nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus, mas nós vamos deixar boas ações, bênçãos hereditárias em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nós abrimos mão da obediência para vivermos aquilo que nós achávamos que era certo. Nós queremos acessar a Betseba, mas nós queremos obedecer.